Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia, igreja. Nós estamos mais uma vez para este momento de reflexão, de meditação, nos aproximando mais de Deus, buscando que a palavra de Deus seja mais presente em nossas vidas e que este tempo de isolamento pelo contágio do coronavírus seja bem aproveitado, né? Nós possamos sair com lucro deste período, deste tempo. E vamos começar ouvindo uma música, o hino 222 do cantor cristão Manso e Suave, mas não é uma versão em português, é uma versão em inglês. Eu estou trazendo porque tem um ritmo e um andamento muito bonito e diferente, né? Eu não tinha visto ainda e eu vou colocar para você, meu irmão, para você, minha irmã, para podermos eh, aproveitarmos, usufruirmos desta melodia do hino 222 do nosso cantor cristão. Gostoso de ouvir, né? É em inglês, mas a gente sabe a letra, né? Pode cantar junto. É, Vamos fazer uma meditação hoje. Eu quero
titular, eu poderia titular assim: quero uma igreja que busque mais a Deus. E estou dizendo isso porque não faz muito tempo, certa vez, né? Quando o mundo ainda girava sem a interferência direta do coronavírus, eu visitei uma família sumida da igreja para saber, para ter uma ideia do que estava acontecendo. E eles me disseram que a sua falta de assiduidade, né, vinha do fato de que a igreja não buscava mais de Deus. Na hora eu fiquei assim meio atordoado, apoplético, né? Sem palavras. Eu não entendi na hora como é que eles viam esse defeito na igreja se eles nem iam lá com tanta frequência. De onde que a pessoa tira essa ideia? E eu perguntei mesmo: onde é que vocês acham que vão encontrar mais de Deus? Aí eles disseram: sei lá, mas nós vamos continuar procurando. E complementaram a resposta dizendo: tem uma aqui bem pertinho de casa. Se não for a que estamos procurando, pastor, pelo menos ele é aqui bem pertinho. Eu saí daquela visita, eu confesso que meio borocochô, né? Mas eu concluí que o defeito não estava em mim, ou na igreja, talvez tampouco no casal. Eles estavam procurando uma igreja que lhes falasse aquilo que eles queriam ouvir. Não por uma que lhes falasse do evangelho, que exige renúncia, autonegação, mas de uma instituição que sorrateiramente pudesse atrair as pessoas com cultos mirabolantes, músicas e pregações com objetivo de consolar, agradar, beneficiar as pessoas, talvez até com carnalidades, não é? Procurando minorar as suas dificuldades. Enquanto eu metabolizava essas ideias, me veio à mente então o texto de Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo 4, de 1 a 5, e nós vamos dar uma lida nesse texto. Diz assim a palavra de Deus: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. E quando eu ouvi a resposta desse casal, eu me lembrei também de uma frase de Paul Washer, que diz o seguinte: não busque uma igreja mais perto da sua casa, busque uma igreja mais perto da Bíblia. Eu tenho orado, sim, tenho orado muito por eles e por outras pessoas também, rogando que Deus lhes conceda arrependimento e retorno à sensatez. Resta claro que, para mim pelo menos, que eles queriam crescer, mas eles não queriam se alimentar corretamente, porque isso é uma realidade. As poucas, raríssimas refeições que eles participavam na igreja, com certeza não eram suficientes para lhes saciar as suas necessidades. E sozinho, por eles próprios, eles não tinham apetite mais para estar diante do Senhor. E esta é uma realidade que a gente tem vivido muito em nossas igrejas, nos trabalhos que realizamos por aí. E qual é a melhor maneira de achar pessoas reunidas em nome de Deus, buscando a sua face, estando em comunhão com os irmãos?
É a igreja. Não adianta você só acreditar e ter fé em Deus. Foi isso que Jesus nos disse como incentivo, vamos dizer, usar essa palavra, para que juntos nós busquemos a face do Senhor. Lá em Mateus 18:20 está escrito: pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Quando nós entendemos verdadeiramente o propósito de irmos à igreja, isso se torna prazeroso. É como frequentar academias de ginástica. As primeiras vezes o corpo fica dolorido, pensamos em desistir, mas quando entendemos que os exercícios são para o nosso bem-estar, as coisas mudam. E passamos a ter então prazer nos exercícios, e quando não estamos lá, nós sentimos falta. Jesus frequentava o templo com assiduidade e ele observava que os religiosos, eles não buscavam a Deus. Ele via defeitos na igreja, mas nem por isso ele deixou de ir ao templo. Antes, pelo contrário, ele ia e procurava ensinar, e lá em Lucas 4,15 diz: e por todos era louvado. Não existe em nenhum lugar da Bíblia qualquer incentivo para que as pessoas sirvam a Cristo longe da sua igreja. Não tem isso. O que acontece é que muitas pessoas, pela falta de compromisso que eles têm com o Evangelho de Cristo, eles defendem que a igreja não é algo importante, fundamental na vida do cristão. Eu digo do verdadeiro cristão, né? Isso, meus amigos, meus irmãos, meus queridos, é de uma ignorância espiritual sem tamanho. Nossa alma necessita da presença de Deus. E quando cultuamos, nós preenchemos esse espaço. E não há lugar mais propício para aprendermos mais de Deus do que a igreja. Portanto, vá à igreja, vá com reverência para prestar um culto de adoração ao Senhor, para ouvir, para aprender. Enquanto falhamos em ir à igreja, outros estão indo e saindo com a sua porção. Estão com a sua botija cheia de azeite. E você está atrasando com certeza as suas bênçãos. Mas será que você está realmente preparado para recebê-las? E recebendo-as, será que você terá o zelo necessário para com elas? Sem ir à igreja, meu irmão, minha irmã, fica difícil demais caminhar seguindo ou segundo os conselhos e vontades de Deus. Por quê? Porque nós somos falhos. Eu quero te trazer só uma última palavra, concluindo. Você não vai encontrar uma igreja perfeita. Sabe por quê? Pelo mesmo motivo que sua família não é perfeita. Sua profissão não é perfeita. Seus relacionamentos não são perfeitos. Você não é perfeito. Algumas igrejas, elas realmente são falhas, eu concordo com você. Mas, como diz a Bíblia, muitos pecam porque lhes falta conhecimento da Bíblia. Que Deus nos ajude a entender essa realidade da sua igreja e nos ajude a permanecermos firmes, principalmente nesses tempos de isolamento do coronavírus. Deus nos abençoe, que a sua palavra possa ter sido positiva no seu coração. Nós vamos orar, mas antes de orarmos, eu quero antecipar aqui um abraço que eu daria amanhã ao meu querido pastor Roosevelt. Pastor Roosevelt é pastor da Igreja Batista Aliança aqui em Resende e é missionário da nossa Junta de Missões Nacionais e é
um dos principais conferencistas brasileiros de igreja multiplicadora. Então aqui fica um abraço especial para o meu querido pastor Roosevelt, que ele tenha um ministério profícuo e que Deus o ajude muito a desenvolver todo o trabalho que Deus tem colocado em suas mãos para realizar. Vamos orar? Nosso Deus, amantíssimo Pai, nós te somos imensamente gratos, ó Deus, porque em tua presença nós podemos nos sentir filhos. E como filhos, sem necessidade de intermediação alguma, a não ser de Jesus Cristo, ó Pai, entregarmos as nossas petições, as nossas orações, aquilo que vai lá dentro do nosso coração, aquilo que às vezes está até escondido das pessoas, mas nos abrimos perante Ti, ó Pai. Ouve as nossas orações, atende aos nossos pedidos na medida exata da Tua perfeição, para que as tristezas, as aflições, as preocupações, ó Deus, possam ser sanadas. Nós possamos estar, ó Deus, diante de Ti, certos de que Tua mão santa poderosa nos conduz em todos os momentos de nossas vidas. Ó Deus, vai sempre adiante com Seus anjos em nosso caminho, aplainando, ó Pai, retirando todas as armadilhas satânicas armadas contra nós, afastando as flechas lançadas pelo inimigo, e que, ó Deus, estejamos protegidos, guardados, ó Deus, de todos os males deste mundo. Vai tirando a nossa dor, vai curando os nossos males, vai trazendo provisão para os nossos lares, vai enchendo as nossas despensas, vai trazendo sempre bênçãos, ó Pai, para as nossas famílias, e que em tudo possamos dar testemunho positivo daquilo que Tu tens feito ou para cada um de nós. Ó Deus, nós te rogamos pela Tua igreja, que esses tempos, ó Pai, de isolamento, em que não estamos podendo nos reunir nos nossos cultos, nossas reuniões, possam ser momentos em que, ao final dele, possamos tirar lições positivas a respeito daquilo que é a nossa comunhão, e que em tudo, ó Deus, possamos magnificar o Teu nome. Continue conosco sempre. Te oramos e o fazemos em o nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.